Car Shop TV, a gente está dando início ao nosso programa de hoje. E hoje, feriado, dia de passear, de aproveitar aí o final de semana, pois é. E muita gente vai viajar, vai sair com o carro, vai na areia, vai na praia. Começou aí a temperatura mais quente, né? O nosso primavera ainda, mas quase verão. E aí chega nessas localidades, o carro vai sujando e depois fica convivendo com aquela areia, com aquela sujeira nos vidros, com aquela sujeira nos cantinhos. E a gente veio aqui com o pessoal da AutoClean fazer matéria. Eu tô aqui no meio dos carros. A gente estava há pouquinho tempo atrás, agora antes de começar a gravar, eu estava conversando com alguém que é técnico, ele estava falando da montanha de situações que ocorrem aí, né? Quando a pessoa vai usando e não limpa o carro. E tem gente que lava o carro uma vez a cada 6 meses, sabia disso? Imagina como é que fica o estado do carro. Então precisa higienizar, precisa limpar, sanitizar a parte de ar-condicionado, precisa ter o cuidado de lavar o carro com os produtos certos, e é isso que a gente trouxe matéria no programa de hoje. Então se você chegou agora, fica ligado, continua com a gente, porque vale a pena assistir. Também na sequência, emendando aqui na segunda parte do programa, a gente vai falar do Car Shop TV da área náutica. Pois é, a gente começou a trazer esses conteúdos e hoje a gente tem assunto muito bacana aí para falar, não vou ficar dando muito spoiler, mas fica ligado, porque a gente vai falar com gente especializada na área de regras, de leis, de normas, de documentação para poder pilotar aí, seja um jet ski, seja uma embarcação maior, então fica ligado com a gente. Não pode ficar o tempo todo com a gente, você já sabe que tem um QR Code aqui no cantinho da tela, você vai para nossas mídias sociais, vai lá para o nosso canal oficial do YouTube, nosso Instagram, e você acompanha a nossa programação semanalmente. Aliás, lá você deixa o seu recado e vai ser um prazer te responder. Eu mesmo, a equipe, a gente vai responder você. Quem sabe você vai trazer uma dica, fala sobre tal assunto que eu acho super importante. E se for uma dica legal que dê para encaixar no nosso conteúdo, nas nossas pautas, vai ser um prazer falar sobre esse assunto, tá certo? Fica ligado no programa de hoje, na programação que a gente preparou aí com muito carinho. Todo sábado às 8h10 da manhã a gente está aqui no Car Shop TV, no canal 10 na TV Manaíra e nas nossas mídias sociais durante a semana toda. Então obrigado pela sua companhia desde já, e se você está começando a assistir o programa agora, fica com a gente porque tem bastante coisa boa. Car Shop TV, sempre o melhor do segmento automotivo para você, é isso que a gente está trazendo nessa primeira parte do programa. Vamos junto! Car Shop TV é carro, é caminhão, é mobilidade, é transporte, é moto e também é 4x4. Pois é, tudo isso você encontra na nossa programação. Car Shop TV, você já sabe, vai ao ar todo sábado às 8h10 da manhã aqui na TV Manaíra, canal 10, e a gente entrega o melhor do segmento automotivo e náutico, sempre com qualidade, sempre com informação e as melhores oportunidades de negócio também. E se você quiser fazer do Car Shop a sua vitrine de negócios, tem uma empresa do segmento, você também anuncia aqui. Aponte a câmera para o QR Code e venha participar com a gente do maior e mais importante programa do segmento na Paraíba. Car Shop TV, sempre o melhor do segmento automotivo e náutico para você. É dica do Car Shop TV e a gente vai falar sobre um assunto super importante. Estou aqui com o Edivaldo. Tudo bem, Edivaldo? Tudo bom? Como é que você está, Edson? Maravilha. A gente vai falar hoje sobre um assunto que muita gente tem dificuldade. Vamos lá, compra carro e aí quando pega o carro, primeiro dia, primeira experiência com o carro, sai com o carro de dentro da loja ou às vezes do particular e o carro tá até limpinho, porque quem vendeu teve o cuidado de fazer aquela lavagem superficial. Tem gente que é robista, que faz a lavagem em casa. Tem gente que leva num lava-jato. Tem aquele lava-jato que é de escova, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, os cuidados aí, porque pode causar micro-risco na pintura do carro. Mas enfim, a pessoa compra o carro e depois, com o tempo, começa a perceber que o carro tá com um cheiro estranho. Ou depois que pega o carro um dia, por algum motivo, levanta o banco do carro e tá cheio de migalha lá embaixo do banco, porque quem lavou de forma superficial e não fez o que a gente vai falar hoje, vai conversar hoje, que é higienização de veículos. É isso que vocês fazem aqui na AutoClean, é isso? Exatamente, Edson. Procuramos deixar o carro o mais limpo possível, tirar tudo que pode, né, prejudicar. É uma questão de saúde, né? Sim, como a roupa. Sim, como exatamente. Roupa, lavar carro é como roupa, né? Se você entra num carro sujo, você se sente sujo, né? E aí eu gosto de falar o seguinte, tem coisas que a gente pode evitar. Então quem não tem criança evita de comer um negócio dentro do carro, jogar uma migalha no chão, mas quem tem criança já fica difícil. Quem não tem pet não vai ter problema, talvez, com a quantidade de pelo. Mas quem tem pet vai botar o pet no banco do carro. Hoje já tem, inclusive, acessório de segurança para prender o pet, como se fosse o cinto lá, o pet fica presinho e tal, tudo mais.
mas o pelo inevitavelmente vai se esparramar pelo carro. E imediatamente essa sujeira que estava no antigo proprietário vai ser transferida, se não for bem limpo ou higienizado, sanitizado, vamos até falar dessa forma, se não for tomado esse cuidado, vai transferir para o próximo proprietário. E acontece bastante, não acontece? Constantemente, quase que diariamente, podemos dizer. O que vocês já encontraram dentro do carro? Só para você ter uma ideia do que a gente está falando. Aqui de tudo a gente já encontrou dentro do carro, né? Olha só. De escorpião, cobra, lagartixa, tudo. Aranha, calango. Sem imaginar tem dentro do carro. Rato morto. Rato morto. Experiência que levamos dias para descobrir. Para descobrir onde é que estava. E veja só, gente, não é... aí a gente fala assim, mas é uma pessoa muito porca que teve esse mau cuidado. Não se trata disso, porque o bicho vivo, ele vai achar um canto qualquer e vai se esconder. A verdade é que nós invadimos o habitat, o bioma, onde aquele animal, aquele pequeno animal, aquele inseto, ele estava vivendo. Então, essa fusão do nosso bioma, o bioma humano, e essa intervenção que nós fazemos no bioma desse antigo proprietário, né, vamos falar assim, vai causar com que tenha esse tipo de situação. Então, se a barata achar resto de alimento dentro do carro, ela vai buscar isso. Se o rato achar o resto de alimento, vai buscar isso. E às vezes o animal está buscando, não é o caso aqui, porque a gente está numa região de muito calor, mas eu sou da parte sul do Brasil, família e tal. Então, numa região fria, o animalzinho ele vai buscar o calor, né? Vai se aquecer. Vai se aquecer aonde? Para o carro na garagem, tá o motor quentinho, o câmbio lá, a caixa de marcha, ele vai achar um canto e vai se alojar ali. E aí, infelizmente, vai causar um prejuízo, às vezes, no carro, não é? Já tivemos exemplos aqui de um carro que teve que trocar toda a fiação, porque o rato roeu. Comeu o fio. Comeu o fio, ele rompeu a fiação do carro. Olha só, sem falar no risco, um escorpião, imagina que o bicho, na tentativa de... Porque é uma defesa, né? Não é que o bicho vai sair e vai querer picar alguém, mas ele tá ali numa defesa. Então, se ele tá se sentindo acuado, porque tá dentro do carro, alguém sai com o carro e ele tava ali dentro, ele pode picar uma aranha, enfim, uma cobra. Então, a presença desse bicho, ele vai colocar em risco a integridade física dos ocupantes do veículo, né? Assim? Com certeza, isso acontece muito, né? Inclusive, a gente teve experiência de um cliente que ele parou numa floricultura e a cobrinha saiu lá de dentro e entrou no carro. Olha só, na floricultura, vaso de flor, comprou para dar de presente, certamente para alguém, para a esposa. Imagina a dificuldade, né? Comprar e a cobra corre para dentro do carro. E o bicho, como eu falei antes, ele vai fugir, ele vai tentar se esconder. Então ele não tá querendo ir atrás da pessoa, mas ele vai fazer isso dessa maneira. Sabe que uma vez eu estava no supermercado, comprando lá no hortifruti, lá nas frutas lá do supermercado, e saiu uma cobra do meio da alface. Você imagina o pânico, né? Tinha uma pessoa em volta, gritou e aquela confusão toda, então pode acontecer. E às vezes não é nem um animal peçonhento, é uma cobra, mas ela não é uma cobra venenosa. Mas o problema como eu falei antes, coloca em risco a integridade, mas às vezes imagina você tá dirigindo e surge um escorpião no painel do carro. Imagina o pânico da pessoa e pode causar um acidente. Então a gente está falando da higiene, a gente está falando da segurança, a gente está falando de fatores que são primordiais, né? Que se tome bastante cuidado. Por isso que precisa vir para uma empresa especializada e a gente veio aqui fazer a matéria justamente por isso. Veja só, vamos falar de uma coisa? Dá uma olhada aqui, ó. A gente tem alguns carros, esse aqui é um Haval, um GWM, e ele tem esses letreiros. E eu queria falar um pouquinho do detalhe da higienização. Porque quando se fala de lavagem, a lavagem no posto, ela é uma lavagem que ela tem, como é que eu vou dizer? Ela tem aquele cuidado estético, visual, mas não tem o detalhe. E quando se fala de uma higienização, inclusive na parte externa, se faz esse detalhe, né? Como é que limpa esse cantinho de letra? É pincel? Como é que funciona? Aí depende de cada caso, é um caso, né? Mas geralmente nós usamos escova de dente, às vezes até cotonete se for necessário. Olha né? só, olha só. Porque alguns cantinhos são difíceis de remover, então... Aí a experiência do dia a dia, que a gente chama de detalhamento, certo. Aí isso é que vai fazer a diferença. E quando a gente está falando disso, a gente está dizendo o quê? Não é só o fator estético, não é só o visual. Porque aquele acúmulo de sujeira, ele pode deteriorar a tal ponto o verniz ali, que pode furar esse verniz e chegar na tinta. Imagina ter que repintar o carro, porque ele está todo manchado em volta desse logotipo, do letreiro. Então precisa do cuidado, não é uma coisa que dá para simplesmente dizer eu não preciso fazer, eu não estou preocupado com esse detalhe, porque vai virar prejuízo no bolso, não é assim? E se você deixa muito tempo, na própria remoção você vai causar alguns riscos, ferir talvez a tinta, porque você vai ter que forçar bastante força, né? Usar bastante força, e isso pode prejudicar a pintura. E a gente está falando também de um outro fator.
A lavagem, vamos falar da parte externa do carro. A gente falou um pouquinho da interna. Na interna, você está vendo as imagens aí, tem o detalhe da escovinha no painel, do pano certo. O cara que vai lavar o carro em casa, o que ele faz? Ele pega um balde, aí ele vai lá na torneira, bota água, bota um sabão em pó dentro, né? Que não pode, eu já falei isso várias vezes aqui no programa. A pessoa coloca um sabão qualquer, pega um pano qualquer, uma camiseta velha, e aí enfia lá dentro do balde e sai esfregando. Então o mesmo pano que ele vai lavando o teto, ele lava os vidros, ele lava a lata na lateral, ele lava os para-choques, ele lava a parte plástica, ele lava a parte de trás do para-choque onde espirra a terra, aí ele lava a roda, daqui a pouco ele lembra que não lavou bem lá no teto, ele volta pro teto. Então imagina o problema que ele está causando na pintura do carro. Quer dizer, a gente está falando, a lavagem ela precisa ser técnica. Mesmo uma lavagem mais simples, vocês têm aqui na Autoclean, vocês têm umas lavagens que são mais simples, né? Nós temos lavagem da mais simples à mais completa. Tá. Só para você entender, quanto custa uma lavagem mais simples, em média hoje? R$70. R$70. Então veio com o carro tá da sujeira, fim de semana, fui pra praia, fui na areia, passei lá na estrada de barro, preciso limpar meu carro, preciso lavar o carro, né? Final de semana chega aqui, segunda, terça-feira, a gente sabe que é onde os dias que tem mais movimento, fatalmente esse tipo de coisa, veio fazer uma lavagem básica. Agora, a pessoa pode chegar numa higienização de quanto? Que valor aí, num carro maior? Eu tenho até 2.500, depende do serviço que vai ser feito. Do serviço. Aí alguém vai falar assim, mas isso é para rico. Você tá vendo as imagens aí, aqui tem carro mais caro, tem o carro premium, super premium, mas tem o carro simples também, o popular. Não é disso que a gente está falando. Agora, quando a gente faz um carro, imagina que tem um lojista que tem que preparar o carro para o novo dono. Ele precisa fazer um investimento e deixar o carro pronto para ser vendido e a pessoa não ter a menor preocupação de que o carro está sujo do antigo proprietário. É mais ou menos isso, né? Isso, exatamente, né? A ideia é essa, é aprontar o carro para colocar no showroom. Imagine você vai comprar um carro, aí você chega e encontra o carro todo sujo e tem do lado o carro bem limpinho. O carro vai chamar mais atenção. Não tem nem o que dizer, né? E veja só, não é porque tem muita gente que fala assim, mas está maquiando o carro. Não é maquiando, é deixando o carro em condições reais, em condições normais. Porque quando compra novo, ele está limpinho, ele está zerinho ali. E quando está usado, aí ele já tem o desgaste das peças. Se além do desgaste ainda tiver sujeira, aí é o fim da picada. Aí fica difícil, né? E às vezes as pessoas dizem, mas maquiou. Mas o próprio carro novo, com o tempo, vai deteriorar. Sim, é normal. Com certeza. Aliás, tem muita gente que não sabe. O carro, quando ele sai, eu sou de São Paulo, né, da região sul do Brasil, depois morei muito tempo em São Paulo, voltei para o sul. E os carros saem das fábricas, né, da Volkswagen, da Ford, da Fiat, enfim, as fábricas que estão lá concentradas na região do ABC em São Paulo, e ele vai para uma cegonha e atravessa o Brasil para chegar, por exemplo, aqui na Paraíba, o carro zero. Ele não vem limpo, ele vem coberto, na verdade, com uma camada de cera, uma cera fosca, opaca, porque é uma proteção para pequenos pedriscos, pequenas sujeiras, galho de porque tá lá na cegonha, lá em cima, né? Então na beira da estrada pode aquele galho de árvore passar e aí tem aquela proteção. Quando chega aqui é que se faz uma higienização, até porque aquele carro foi manobrado por uma pessoa que era ali do caminhão, da equipe, pisou na terra e pisou lá dentro do carro. Então tem gente que pensa, não, mas quando vem zero, tá intocado. Nada, esse carro já rodou. Pode ver que o odômetro lá já tem uma marcazinha de algum giro que fez, porque o carro tá manobrando internamente dentro desse processo logístico até finalmente chegar no showroom, como você falou, e quando chega lá, Edivaldo, ele precisa estar perfeito. E essa perfeição tem a ver também com higienização, não é? Com certeza, né? Não tem diferença. É a mesma coisa, só que como é um carro um carro novo, né? Você não vai ter o grau de dificuldade que a gente tem aqui na maioria dos carros. E uma última coisa importante, as duas coisas importantes que eu quero falar. Primeiro é sobre produtos. Tem produto para cada tipo de elemento no carro, né? Tem para o para-brisa, que é chuva ácida, tem para a lata do carro, enfim, maresia, a parte de borracha, plástico, revitalização das borrachas e dos plásticos. Tudo isso são produtos específicos e técnicas específicas também de uso. Isso, porque se você não usar o produto específico, o que é que vai acontecer? Um produto que é específico para aquela parte do carro, ele pode danificar outra parte. É o que às vezes a gente vê, né? O carro, a pessoa vai lá no lava rápido e a pessoa, na hora de passar o produto na área plástica, ela invade a parte da lata. Quando sai com o carro não dá pra ver, mas depois que roda um pouquinho a poeira vai grudar e aí vai ver, tá tudo sujo, diferente e às vezes pode deteriorar inclusive, né? Quer dizer, infelizmente é aquele serviço que não é feito de forma profissional como deveria. Isso, inclusive quando você vai encerar a pintura, né? Aquela cera, se bater na borracha ou no plástico, vai ficar branco. Ele vai ficar branco depois. Na hora você não vai ver. Meu carro tá lá com uma situação dessa lá e que o cara que deu o polimento, encerou antes, pegou no plástico. E aí, lamentavelmente, para tirar depois dá trabalho. E
exatamente o que acontece. Chega muita gente aqui, que vem, ô Edivaldo, vê se você consegue tirar. Eu mandei lavar ali no Lava Rápido, rapaz, o cara não teve cuidado e aí manchou. Mas aí eu vou remover, né? Mas aí é um cuidado que a gente tem. E tem carros, olha só, ali a gente tem uma Pajero e essa Pajero ela é alta. Imagina a pessoa que vai lavar num Lava Rápido, que não tem essa competência de lavar carros maiores, não tem nem como chegar para você lavar a parte, por exemplo, de teto, a parte de cima. Então os cantos das longarinas do teto ali, ele vai ficar incrustado a sujeira. E se não lavar com o tempo, vai deteriorar. Então precisa ser muito técnico para fazer isso, né? Isso. Já chega alguns carros, às vezes, com um ponto de ferrugem, porque exatamente onde ficou aquela sujeirinha, vai juntando maresia, com o tempo ali vai deteriorando a pintura e aqueles pontinhos de ferrugem. Sujeira de passarinho, tudo isso é super perigoso. E o último detalhe que eu ia falar é sobre essa parte de ar-condicionado, higienização da parte do ar-condicionado. Vocês fazem aqui, né? Com ozônio que se faz? Como é que é? Isso, né? Geralmente qual é a recomendação? É remover aquele filtro, que tem pessoas que às vezes compram o carro e nunca faz a remoção desse filtro antigo, colocar o novo, né? E é uma questão de saúde. Então, às vezes está respirando uma sujeira braba ali, né? Então a gente faz a troca do filtro com a higienização, só que usamos a máquina de ozônio, né? Que é a sanitização que as pessoas falam. Ok, então ela sanitiza a parte de tubulação do ar-condicionado e o filtro de cabine, que é o elemento filtrante, também novinho. A pessoa vai respirar, então, porque tem cuidados. Eu vou fazer matéria ainda sobre isso. Tem gente que não tem a menor ideia de como é que se usa ar-condicionado. Na verdade, quando você está num clima muito quente, você deve usar o ar-condicionado e você tem que saber usar. Quando é que se abre para o lado de fora? Quando é que se fecha e deixa o ar circulando só internamente? As pessoas não têm essa ideia. E chega lá e nem mexe nesse botão. E às vezes o ar está sofrendo, porque está vindo um ar muito quente lá de fora, 30 e tantos graus, né, de temperatura entrando, e o ar tem que dar conta de gelar na cabine. Então, como é que se faz isso? Usando simplesmente o botão de abrir, deixar o ar vir de fora ou deixar o ar só internamente, e aí o filtro de cabine também está sofrendo com isso. Por isso precisa de saber usar e usar da maneira correta, né? Exatamente. Existem até recomendações, né, da própria fábrica, que você, antes de você chegar em casa, desliga um pouquinho antes, que é para o filtro não ficar úmido. Exatamente. Para não acumular sujeira. Super dica, tá vendo? Extra para você, porque a gente nem tá falando de ar-condicionado, mas olha só, é bom, muito recomendável isso. Eu vou citar de novo isso quando fizer a matéria sobre esse uso do ar. Desligar o ar antes é importante justamente para não ficar umidade, porque dá cheiro, né? E os cheiros no carro? O pessoal tem aquela coisa de, vai lá, eu já vi gente fazendo isso, eu já fiz isso também, vou confessar. Vai lá no supermercado e compra aquele perfumezinho, pendura ali no retrovisor, pendura num cantinho. Não adianta só perfumar, tem que achar a causa do odor, não é assim? Isso, né? Se você tá com o banco sujo, você tá com uma roupa suja e coloca só perfume, rapidinho vai acabar o cheiro, vai voltar o odor da pior ainda, talvez. Então, assim, a mesma coisa é o carro, né? Então, a recomendação é primeiro você limpar para depois colocar algum tipo de cheiro ou agradável, né? É de gosto pessoal, né? Sim, sim. O cheirinho é gostoso, mas tem que fazer esse cuidado antes. E às vezes é umidade, porque entrou água e não secou da maneira correta. É como lavar uma calça jeans, lavar aí uma roupa mais grossa e deixar secando sem ventilação, secando dentro da casa fechada. Vai ficar com cheiro desagradável. Então pode acontecer no carpete do carro, pode acontecer nos bancos. Então precisa tomar esse cuidado, né? Sem sombra de dúvida, né? A gente precisa ter esses cuidados, esses detalhes. Né? E são não só na lavagem, mas nos produtos específicos também, né? Isso. Porque se você não usar o produto específico, você não vai conseguir eliminar o tipo de cheiro para cada produto que você tem. Isso aí. Edivaldo, muito obrigado pelas informações. É dica do Car Shop TV e a gente está falando de uso do carro. Eu gosto de usar o carro mais limpo possível. Então eu, pessoalmente, tomo cuidado de parar. Minha esposa está dentro do carro. A gente vem da praia, a gente já tira tapete, bate tapete, tira o excesso de areia, porque a própria areia vai esfregando, ela vai deteriorando os carpetes, né, embaixo do tapete. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Mas quando a gente está falando de empresa séria, a gente tem que falar da AutoClean. E é muito legal o trabalho que eles fazem aqui. Vocês estão vendo os carros aí, carros de todos os portes. E a gente está falando de cuidado com o carro, porque cuidar do carro é cuidar da própria saúde. Com certeza. Maravilha. Obrigado, Edivaldo. Muito obrigado vocês aí da equipe Car Shop TV. Isso aí, maravilha. Continua com a gente sempre fala o melhor do segmento automotivo, segmento náutico. Cuidar do carro precisa ser feito com seriedade e com técnica. E é isso que a gente mostrou na matéria de hoje.
CarShop TV é carro, é caminhão, é mobilidade, é transporte, é moto e também é 4x4. Pois é, tudo isso você encontra na nossa programação. CarShop TV, você já sabe, vai ao ar todo sábado às 8h10 da manhã aqui na TV Manaíra, canal 10, e a gente entrega o melhor do segmento automotivo e náutico, sempre com qualidade, sempre com informação e as melhores oportunidades de negócio também. E se você quiser fazer do CarShop a sua vitrine de negócios, tem uma empresa do segmento, você também anuncia aqui. Aponte a câmera para o QR Code e venha participar com a gente do maior e mais importante programa do segmento na Paraíba. CarShop TV, sempre o melhor do segmento automotivo e náutico para você. Classe A Veículos, o lugar de você comprar o seu seminovo, trocar de carro é aqui, super estoque. Vamos dar exemplo para você ver. Olha só, super negócio para você, HB20 Plus, eu tô falando do HB20 Comfort Plus, automático 2016 Flex. Esse carro tem baixa quilometragem, é um carro super completo, com airbag, controle elétrico dos vidros dianteiros, traseiros, alarme, desembaçador traseiro, ar-condicionado digital, freios ABS, computador de bordo, rádio com conexão USB, inclusive essa multimídia, prontinho, né? O carro super completo e bonito, pneuzinhos novos aí, é pegar e sair rodando. Preço desse carro, dá uma olhada, tá aqui a ficha, ó. Era 62.990, tô rasgando agora, 59.990. Quer mais oportunidade de negócio? Então vamos dar uma olhada. Olha só, New Fiesta S 2014. Esse carro é raridade, dificílimo de encontrar, também completinho. Controle elétrico dos vidros, direção hidráulica, ar-condicionado, limpador de vidro traseiro, computador de bordo, travas elétricas, completo, som também com USB. É pegar e rodar e dar uma olhada no estado desse carro. Era 42.990, agora 39.990. Não dá para perder negócio. Avenida Hilton Souto Maior 116 aqui no José Américo. É classe A, lugar de você comprar o seu seminovo. Vem pra cá! Vidal Motors é lugar de você comprar seu seminovo. Vamos falar preço, olha só a promoção para você. Hilux 2013, pessoal, Flex, 96.900. Toro Ranch 2021, isso aqui tá custando 136.900. Fala do Onix. Onix Plus 2022, turbo automático, esse aí tá custando 85.900. Nissan Kicks na promoção, 75.900. E azulzinho lá, como é que é? Kwid 2023 com apenas 20 mil quilômetros rodados. 63.900, cada negociação, todos os carros têm desconto. Corre pra cá, endereço tá aqui embaixo, vem. Lugar de comprar carro é onde mesmo? Vidal Motors. Vem! Para Fusca, para Kombi, para motorização aí de bug, muita gente usa motorização Volkswagen 1.300, 1.500, 1.600, peça de manutenção e peça de retífica, é isso, Thiago? Correto, todo o material de motor como suspensão e de frenagem. A gente está falando de peça original para você deixar seu carro prontinho, porque tem gente que usa, como é que é? Quem vai fazer um carro placa preta ou quem é robista, como é que funciona? Isso, são os três tipos de clientes no caso, o que trabalha colecionando, os bugueiros da praia, no caso, e também quem trabalha com Kombi para trabalho, certo? Quer dizer, a gente está falando de tudo para deixar o motor Volkswagen, seja um Fusca, seja Kombi, seja bug, prontinho para você rodar. Vamos dar endereço para quem quer vir pro Balatão, porque isso aqui é super importante. Eu vou Maciel Pinheiro, 319 Varadouro. A gente está aqui com todo esse estoque, dá uma olhada no tamanho dessa loja, tudo esperando por você. É Balatão das Peças, o lugar de você comprar peça pro seu carro, pro seu Volkswagen também. CarShop TV, a gente está encerrando esse bloco, esse programa de hoje. CarShop TV sempre fala do segmento automotivo, para quem usa carro, para quem tem um carro no dia a dia, uma relação exatamente de estar toda hora usando o carro, entra no carro, sai do carro, anda no carro e precisa estar em condições de uso. Por isso que hoje a gente falou de higienização. Se você chegou agora, dá tempo de apontar a câmera do seu celular para o nosso QR Code que está aqui no cantinho da tela e ir lá para as nossas mídias sociais, para o nosso canal do YouTube e assistir o programa na íntegra. Nós estamos no ar todo sábado às 8h10 da manhã falando desse segmento tão importante e hoje nós falamos, olha só, de higienização de carros, que tipo de sujeira ficou acumulada no carro e por isso a gente precisa tomar cuidado. Só que a gente também traz outro assunto super importante, já abrimos o nosso programa náutico e a gente vai falar então sobre isso. Vamos lá? Pois é, porque é dia também da gente pensar em mar, em praia. A gente está numa região tão bonita, né? Olha que mar lindo, tá verdinho, porque a gente está aí na primavera, chegando o verão, e a gente fala então do CarShop TV, que é o nosso segmento náutico. A gente fala de barcos, fala de embarcações, fala para quem quer entrar nesse mundo, nesse universo, e a gente está dando start aí, o início desse conteúdo através da nossa promoção. Vamos de CarShop? Vamos falar sobre isso? Tem bastante assunto então na sequência do programa de hoje. Continua com a gente.
Marshop TV, a gente, olha só, tá começando mais um conteúdo especial. A gente fala sobre náutica no nosso programa e tô aqui com o Antônio, que é... Já vou começar dizendo o seguinte, mais de 30 anos trabalhando na área náutica, é isso, Antônio? Isso, Edson. Mais de 30 anos trabalhando. Herdado por pai, por família, né? Nascido na náutica. Gerações, né? Gerações. Eu e meu irmão, muitos anos já na Olha náutica. só que legal. E o que a gente está falando aqui e por que é que eu estou trazendo esse conteúdo? Eu falei na semana passada, a gente deu o início do programa, e eu falei o seguinte, você que está assistindo o programa, já vem acompanhando a gente no Car Shop TV, que é o programa automotivo, e que gostaria, tem vontade, tem aquele desejo lá no fundo de realizar o sonho, de vir para a água, de começar a entrar nessa área de navegação, de poder ter uma embarcação. Tem tanta gente que sonha com isso. Minha primeira experiência com barco foi num veleiro. E eu era bem jovem e tal, no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, Lagoa dos Patos. E eu fui chamado para velejar, não sabia, não tinha experiência nenhuma, e me explicaram que no veleiro todo mundo tem função, né? Porque você tem que ir para um lado do barco e para o outro. O veleiro veio em asa de pombo, veio aberto, né? No contravento, com as velas abertas no retorno, mas na ida a gente tinha que fazer bordo, gritava, e aí passava aquele, né? A vela fazia, desarmava e tal, e eu fiz algumas funções. E quando participei disso, me apaixonei, porque a água é apaixonante. E tem muita gente que está assistindo a gente que gostaria de ter uma embarcação, de ter um jet ski. A gente está a maior concentração, claro que proporcional à quantidade de pessoas, de público, perfil de público, mas a maior concentração, a maior frota de jet ski do Brasil está concentrada na Paraíba. Então a gente está falando de uma realidade de uso da embarcação. E é isso que a gente vai conversar. E eu quero, nesse momento, falar, Antônio, com você sobre isso. Como é que eu compro uma embarcação? Tem a embarcação miúda, que é o jet ski, mas a gente tem também as jangadas, que muita gente nem sabe. A gente vai falar aí, tem matéria especial falando sobre isso depois, o Antônio vai me ajudar aí nessa informação mais tarde. Tem os barcos maiores, a gente participou, a gente faz na parceria com a Boat Lucas, a gente usa os barcos deles para fazer cenário aí, também tem barco do Antônio, a gente vai poder estar junto aí para fazer alguma apresentação. Mas eu quero falar sobre isso. Na hora de comprar um jet ski, como é que a pessoa começa? Por onde é que a gente começa para saber escolher um bom jet ski? Pode comprar usado? Tem que comprar novo? Qual o risco de comprar usado? Como é que eu sei? O carro tem odômetro, né? A marcação da quilometragem. O barco não, o barco é hora de navegação, né? Então, quantas horas ele navegou? Como é que eu sei tudo isso? Vamos conversar? Vamos. Edson, na linha náutica, em modo geral, barco, jet ski, tudo se trata com horas de uso, né? Então, e por conservação. As embarcações, em modo geral, se você pode comprar nova, claro, tudo que é novo é bem mais, né? A probabilidade de defeito, de problema é quase zero, né? Você tem uma garantia e tudo. Mas a gente trabalha muito com conservação. A linha náutica, em modo geral, lancha jet ski, como eu falei e repito, você tem que ir atrás de informações, né? Quando você for comprar, você ir atrás de um especialista para ele verificar a motorização, quem é o dono desse jet, o que ele fez durante anos, né? Deixa eu fazer uma pergunta, eu vou te interrompendo porque a gente tá batendo um papo, vamos lá. Quando se compra um carro, a gente compra... Então você faz uma cautelar do carro, né? Uma vistoria. Isso. Você faz uma vistoria de transferência que documenta lá, que avalia se o carro tem toda a numeração de chassi, enfim, todas as marcações para poder ter a segurança de estar comprando um carro. Porém, existem adulterações. Infelizmente, a gente vive numa realidade de mundo, de mercado, e alguém vai lá e mexe no odômetro, aí o carro tá com 100 e tantos mil, baixa para 80 mil, e às vezes faz umas coisas que basta você olhar no carro, você sabe que tá errado, né? Tem alguma coisa errada. E nas embarcações isso acontece também? E outra pergunta já junto com essa, para você já conversar com a gente, como é que eu sei, já que não tem uma cautelar, já que não tem uma vistoria, como é que eu sei essas informações? Como é que eu sei a procedência? Infelizmente no mundo náutico, né, não existe essa cautelar ainda. Pode ser que um dia a gente bota isso em prática, né? Ainda? Vamos lá. Mas vamos botar, se Deus quiser. Mas realmente existe sim, como na linha de automotivo que você falou, de alterações, existe sim na náutica, claro. Mas para você ter certeza se esse equipamento passou por isso, é como eu falei anteriormente e repito, você tem que entrando no mundo náutico, querendo comprar um jet ski. Então a primeira coisa é você procurar, se você tiver um amigo que já está no ramo há muitos anos, que já tem esse jet ski na marina, já vai te ajudar muito, 50%. Porque ele vai
de dizer, eu conheço esse jet ski, eu conheço o dono da marina, vou falar com o dono da marina, qual é o nome do jet ski? A referência é meio boca a boca, Isso, então precisa disso. Mas vamos isso. lá, vamos falar do seguinte, existe aquele, você como mecânico, alguém que tem aí um histórico, existe aquele cara que vem te procurar e dizer, avalia esse barco para mim, esse tipo de situação acontece? E a pergunta, é conveniente você fazer ou isso é complicado? Como é que funciona? Não, nós somos muito procurados para esse tipo de avaliação. Inclusive, já adiantando, eu não cobro por isso, porque é uma coisa que envolve muita responsabilidade dos dois lados. Meu lado que estou avaliando, o lado da pessoa que está vendendo e o lado da pessoa que está comprando, que está confiando no que eu vou ver. Que eu não posso mentir nem para um lado nem para o outro, tem que ser sincero. Até porque, vamos lá, imagina o seguinte, como eu aqui, talvez você que esteja assistindo o programa agora, quero comprar uma embarcação, quero comprar um jet. O carro, se a gente compra e der um problema, eu tô lá na rodovia fazendo uma viagem com a família, há quem compre o carro na sexta-feira e sábado de manhã já sai pra estrada, né? Não se deve fazer isso. Mas vamos lá, comprei a embarcação. Se quebrar na beira da rodovia, vai pro acostamento, bota o triângulo, pega o celular, liga pra alguém. Agora, e o barco? O barco, se der um problema, a gente tá falando de estar dentro d'água, aí é muito mais complexo. E como é que funciona? Já me dá essa informação. Se o barco, a gente tá aqui na região, indo pra Ilha Vermelha, que é aqui próximo, ou indo para outras regiões que tem aí e tal, e enfim, próximas à nossa baía, próxima à nossa área de terra, né? De areia, de faixa de areia. E se quebrar, tem socorro, o pessoal liga, vai resgatar lá dentro d'água, é assim que funciona? Sim, tem. Todas as marinas de João Pessoa, elas têm os barcos de apoio para esse tipo de trabalho. Você tem esse direito, né? Por exemplo, se você tem marinas, dependendo da distância, que cobra valores, né? Que variam entre 200 a 300 reais para mandar buscar o barco, né? Você paga o combustível, paga o deslocamento. Tem um guincho no carro. Isso, exatamente, né? E tem sim, todas as marinas têm. Tem um barco de apoio. Inclusive, entregamos um barco que foi restaurado por nós, uma jangada, para a marina aqui Formosa, para fazer exatamente esse tipo de trabalho. E eles investem nisso. E é aquela história, a gente não pode esquecer que a omissão de socorro na água é uma coisa que não pode existir. Por exemplo, você mesmo que você que vai entrar no ramo náutico, e logo, se Deus quiser, vai estar com jet, vai estar com a lancha. Se você for passando num determinado lugar e alguém estiver dando com a mão, pedindo socorro, você tem a obrigação de parar. Você não pode se omitir de salvar. Então, mais até do que no seco, né? Exato. Você passa na estrada, você vê alguém no prego, você às vezes para se quiser. Beleza, porque a pessoa tá abrigada ali, não tá em terra firme. Na água não. No mar não, no mar você tem que salvar. Tem que salvar. Então as marinas, todas elas têm esses barcos de apoio e trabalham bem nesse sentido. Super importante entender isso. E agora vamos lá então, pra gente ir caminhando com essa informação, vamos voltar um pouquinho e falar sobre isso, como é que eu compro então. Eu posso comprar um barco seminovo? Vamos falar do jet ski primeiro, a gente tem os barcos, tem as jangadas, vamos lá. Na hora de comprar eu posso então, tendo a atenção devida, tendo histórico, tendo referência, tendo esse amigo que me orienta, eu posso comprar ele. Quando é que eu sei quantas horas é o ideal? Eu olho isso, tem lá um mostrador no barco que me identifica, ou é um documento? Como é que funciona? No painel do jet ski tem as horas de uso, quando você liga a ignição, como no barco também, quando você liga a ignição, tem lá marcando as horas de uso. Como eu falei anteriormente, quando você tem um amigo que tem conhecimento, que já está no ramo há muito tempo, o que ele vai fazer? Ele vai indicar você para chamar um mecânico da confiança dele. Esse mecânico vai inspecionar esse jet, vai olhar toda a parte elétrica, a parte de turbina, a parte mecânica, funcionar, escutar, porque ele tem experiência para saber. E também, uma coisa que nunca vocês podem esquecer, que qualquer embarcação que vocês venham a comprar, seja jet ski, jangada, lancha, tem que ser testada em água. Não adianta só testar em terra, funcionar, o mecânico chegar lá, esse barco aqui sempre foi revisado, sempre ele fez as coisas corretas, beleza, show, isso já é muito bom isso, mas tem que pôr na água e testar, não tem para correto. Vamos fazer o seguinte, tá gostando desse assunto? A gente tem muita informação ainda, vamos ouvir aí as nossas informações do patrocinador que está patrocinando todo esse conteúdo e a gente volta daqui a pouquinho falando mais, vamos falar sobre o que é que estraga então na embarcação, fica com a gente. E com a Boatlux é possível você realizar o seu sonho de ter a sua embarcação. É assim, Eduardo? Isso. Nós estamos aqui para garantir
a sua navegação, seja numa embarcação de grande porte, seja num jet ski, a gente tem hoje o que você procura, a maior facilidade e a melhor condição para você ter acesso ao mundo náutico. E a gente está falando de 80% menos de despesa. Tem aí um QR Code na parte de baixo, tem endereço, tem localização. Vem pra cá. Cotas Náuticas é onde? Na Boat Lux. Vem pra cá. Venha navegar com a gente. Você sabia que o Car Shop TV agora também é Mar Shop TV? Isso mesmo, a gente está dando início a um momento muito especial do nosso trabalho e a gente está deixando de trazer junto no mesmo espaço, no mesmo tempo, automotivo e náutico. Pois é, a gente está separando em blocos distintos porque a náutica tem uma super importância aqui na nossa região. Tô aqui na Marina, no meio dos barcos, pois é, e é disso que a gente vai falar daqui para frente. Fica ligado. Car Shop TV agora também é Mar Shop TV. Vamos junto. Voltamos e vamos continuar falando sobre esse segmento náutico. Estou aqui com o Antônio, que é mecânico, especialista. Qual é o nome da tua empresa, Antônio? Fala. Monteiro Náutica. Monteiro Náutica. Monteiro Náutica tem muitos anos de mercado e ele está fazendo aí trazendo essa informação super importante para quem quer começar a entrar no mundo náutico. Se você chegou agora, tem um QR Code no canto da tela, você vai para as nossas mídias sociais e dá para assistir no nosso canal do YouTube a parte que você ainda não assistiu. Se você chegou agora, a primeira parte, a gente falou dos tipos de embarcação e se dá para comprar um jet ski, por exemplo, uma embarcação. O nome a gente nem pode falar jet ski, porque o jet ski é uma marca patenteada, inclusive. Mas é motonáutica. Mas fala motonáutica e ninguém nem sabe do que se trata. Então vou usar esse termo. Então você quer comprar um jet, você quer ter a segurança de comprar. Então já foi dada as informações sobre ser possível isso. Sim. Agora vamos lá. O que é que quebra, Antônio, num jet ski? O que é que dá problema? Onde é que eu sei, olha, isso aqui eu tenho que tomar cuidado? Me orienta e por que quebra? Porque a nossa região aqui tem algumas características que são exclusivamente daqui, ou especificamente daqui, né? Sim. Em jet ski, né, motonáutica, em modo geral, o que dá muito problema é em turbina. Que nós temos uma área aqui, como você mesmo falou, muito rasa, né? Quando a gente pega a maré aqui de 0.1, 0.2... 15 centímetros, 20 centímetros. A água bate no joelho. Então você imagina o jet ski tem um sistema de hidrojato, né? Que ele puxa a água por baixo, que todo mundo sabe, e joga por cima. E nesse processo ele acaba aspirando a areia. E essa areia danifica a cinta da turbina e você acaba tendo que trocar ela anualmente, né? De 6 meses ou a cada 50 horas. Tem a bucha de carbono, que é muito falada, né? Que é responsável pela vedação. Frisando que a bucha de carbono não são todos os modelos que usam, né? É usado mais na linha Sirdu, né? Já a Yamaha ela já não usa bucha de carbono, ela usa Mancal e tem mais durabilidade sobre isso, né? Cada um tem suas particularidades. Sim. Então tem que sempre observar isso, né? De quanto tempo deve se trocar, por exemplo, a bucha de carbono? Qual é a orientação do fabricante e como é que é a nossa realidade aqui também? Cada fabricante tem seu tempo, né? Só que aqui na nossa região, por exemplo, a Ciadu ele recomenda a cada 100 horas trocar as buchas de carbono. Aqui a gente troca com 50, 40, 60. A gente nunca troca nesse tempo que o fabricante recomenda. Por quê? Porque, como eu acabei de dizer, a gente utiliza as embarcações em águas rasas, né? Vamos dizer assim, profundidades baixas, que aspira bastante areia e a vida útil dela cai pela metade. Porque é um esmeril, né? É um esmeril, exatamente. Ali a pedra. Então, o cuidado aqui na nossa região, em modo geral, né, em lancha também, jet ski, como você está me perguntando, tem que ser dobrado. Tem que ser dobrado. Até a navegação, aproveitando também, falando disso, a navegação ela tem que ser pelo um profissional, mesmo que você seja nativo da área, você tem que saber navegar nas nossas águas. Então, tudo isso traz com que a gente tenha manutenções mais intensivas, né? Diferente do sul. Você pega um jet ski no sul, você roda 100 horas com ele sem precisar trocar uma bucha de carbono. Eu já teve caso de rodar 150 horas sem trocar uma bucha de carbono. Me responde se eu estiver errado, me corrija. Então, comprar uma embarcação usada aqui precisa de cuidados especiais. Tem que estar muito mais atento do que, por exemplo, numa outra região. Sim. Aqui tudo é diferenciado. A salinização da gente, né? É diferente de comparando com Guarujá, Santos. Né? Uma embarcação aqui, se ela ficar 3, 4 dias sem adoçar, ela já vai ter uma corrosão dobrada, né? Eu falei na matéria da semana passada, o que é adoçar?
todo o sistema de motor, de turbina, na verdade, e o sistema de refrigeração do motor, diferente de um carro que tem radiador. Até tem alguns jet skis, barcos que tem radiador, mas não é muito raro isso. A maioria dos modelos ele usa a própria água da navegação para passar por dentro do circuito e resfriar o motor. Em função dessa passagem de água salgada, toda vez então que tira da água tem que adoçar. E adoçar é um processo manual, não tem uma bomba de adoçamento, quer dizer, você tem que literalmente ligar o motor e passar água, tanto do barco, a gente está aqui com o motor. Esse motor inclusive é um motor ele é o motor equivalente a que carro, só para poder ter uma referência. Esse aqui é um Air Cruiser V8, hoje equipa as embarcações de 30 pés, 26 pés em diante. E comparando com um carro, como você me perguntou, um Chevrolet, um Camaro. Olha aí, é um motor como se fosse o motor de um Camaro, um V8. Então tá aqui uma embarcação. Essa é uma embarcação como aquela que nós fizemos na semana passada, eu fiz aquele tipo de embarcação. Então é esse tipo de motor. O que vocês estão fazendo aqui de manutenção? Nesse motor veio fazer uma revitalização, né? Okay. Uma geral, né? Esses motores, por terem peças fundidas, ferro fundido, eles enferrujam com mais facilidade. Sim. Como a gente estava falando agora, a salinização da gente aqui é muito forte, então a cada ano é necessário fazer esse tipo de revitalização. E aqui, esses mancais, esses eixos são do quê? Esse aqui é um outro motor que está em processo de retífica, que é exatamente tudo que está aqui dentro desse motor é o que está aqui fora. Tem um outro motor que está aqui dentro do processo de montagem, que é o virabrequim, cabeçote, né? Aqui temos a parte de pistão, bloco. Então tudo isso aqui é esse motor desmontado, né? Entendi. Agora veja só, então o motor, ele é semelhante, a estrutura dele é semelhante a uma motorização de carro. Sim. Então, consequentemente, é o que você falou, ele é ferro e ele tem no sal, ele vai enferrujar. Então precisa fazer o adoçamento. E esse adoçamento é um processo, então, voltando àquela questão, ele é um processo que é feito de forma manual. Tem que ter uma operação manual, um cuidado de mecânico, um cuidado de marina, para fazer esse adoçamento. E o adoçamento inclui tirar da água. Então, quer dizer, quem tem um jet, não é só o jet, muita gente tem essa dúvida, né? Uma dúvida que eu tinha no começo. Mas como é que funciona? A marina tem tudo e tal. Tudo bem, você pode ter o custo lá, mas você vai ter que ter, dentro da marina, tem que ter uma carreta de encalhe, porque tem que ir o trator, tem que colocar o jet nessa carreta, tirar ele da água, fazer o adoçamento, então você já entendeu, é a limpeza do sistema e deixar com água doce para sair a salinização, né, e tal. E, enfim, não ter a deterioração, para depois, no dia que quiser, ele voltar para a água e voltar em condições. Esse é o trabalho do mecânico? Sim. Na realidade, é um trabalho mais específico, falando em lancha, é do marinheiro, né? Certo. As marinas todas, ela tem essa função de descer, subir a embarcação e lavar mesmo. Mas aí você pode contratar, e hoje é comum isso, você contratar ou um marinheiro fixo, que você pague mensalmente a ele, né, como seu funcionário, para cuidar exclusivamente da sua embarcação. Sim. Mas isso só acontece em embarcações acima de 30 pés. Sim. Como você pode ter um lavador, que é aquele marinheiro que às vezes pega 3, 4, 5 embarcações ao mesmo tempo. Só para adoçar. Só para cuidar, para lavar, adoçar, né? Lubrificar, que é muito importante isso, né? Parte de rabeta, parte de metais em modo geral, né? Certo. Tá entendendo? E me diga uma outra coisa, uma última parte dessa matéria. Vamos lá. A gente falou bastante de jet ski, porque é claro que muitas pessoas que querem começar pensam no jet. Primeiro que é uma embarcação menor, mais barata. É mais fácil ter essa administração, essa manutenção, entre aspas, né? Porque depende muito da maneira como cuida, como navega. Mas a gente vai fazer depois das jangadas e a gente fala então dos barcos. O barco ele tem uma manutenção em se tratando de estrutura, de casco, da navegação, enfim, das estruturas do barco, ele é semelhante ao jet ski no sentido de limpeza, cuidados, ou porque ele tem um painel e aí, enfim, ele tem mais cuidados diferenciais, tem mais necessidade de investimento tecnológico, técnico, produtos. Sim. Como é que funciona? É muito importante, você tocou num assunto muito importante. Hoje, quando você vai entrar no mundo náutico, que é um mundo maravilhoso, que poucas pessoas, e eu acredito que a maioria das pessoas que entram não quer mais sair. Então você tem que pensar o que é que você quer. Se você é uma pessoa individualista, você tem que ir para um jet ski. Né? Se você, se você tem família, você quer andar com 5, 6, 7 pessoas, você tem que ter uma lancha. Então tudo isso tem que ser bem calculado. Porque a manutenção de um jet ski, respondendo a sua pergunta, ela é parecida com a manutenção de um barco. Posso fazer um comentário? Na verdade, se você tiver uma lancha, vai aparecer um bocado de amigo que vai querer usar. Exatamente. Então ela é parecida, só que como é que dizer, na prática muda. Sim. Porque a lancha ela vai ter o motor que você vai ter que adoçar, você vai ter a rabeta que você vai ter que adoçar, você vai ter lubrificação,
certo? Você vai ter que cuidar da parte elétrica, da parte de bateria, você tem guincho elétrico, você tem sonorização, você tem cabine se tiver. Ó, Então imagina, olha só. Eu quero falar especificamente num outro momento, porque a matéria hoje não dá tempo para é. isso. Mas pra gente já colocar um pouquinho aí de informação. A motorização também, que a gente tem ali, a gente estava fazendo a primeira parte, primeiro bloco, perto de motores que são motores de popa, que a gente tem um outro tipo de motor, embora de popa também, mas é um motor que fica dentro daquela estrutura, né, da cabine, um barco maior. Então, escolher um barco também é entender e escolher bem a motorização, para poder não ter dor de cabeça com Sim. É a mesma coisa parecida como eu falei anteriormente do jet. Certo. Sempre procurar um amigo que está no ramo. Entendi. Se não tiver um amigo, pegar um especialista. Hoje tem muita gente trabalhando nisso, corretores que estão bem atualizados. Nós temos redes sociais também que ajudam bastante, né? Mas na nossa região já temos bastante gente focada nisso, cada dia mais querendo se aperfeiçoar para ajudar essas pessoas que querem entrar no ramo. E eu sou uma delas que tento ajudar da melhor maneira fazendo possível. seu papel. Exatamente. Eu ia falar disso. E aí vem o teu trabalho e vem o meu trabalho também, porque é justamente por isso que a gente está trazendo esse programa, para a gente poder trazer essa informação. Antônio, obrigado pelas informações, obrigado pela sua participação. O Marshop TV, ele tá ainda no início, a gente está começando, já era aí um namoro longo, né? A gente estava muito tempo planejando, estruturando, mas a gente finalmente deu o start. A gente vai falar de tudo que envolve esse contexto e eu, particularmente, estou entrando nesse mundo náutico pessoalmente, independente do programa. Eu quero ter minha embarcação, eu quero ter meu jet, quero ter minha lancha e para fazer tudo isso eu quero fazer com muita consciência. Então, vou contar com a sua ajuda também. Quero estar aqui perguntando, sabendo, sendo informado para a gente fazer da melhor maneira e tudo que eu fizer vai pro ar, porque a gente quer mostrar como é que funciona, ok? Obrigado pela oportunidade e estarei disposto a ajudar, sempre. E o mundo náutico é isso, é estar junto e se ajudar, não é assim? Se Deus quiser, é isso aí, isso mesmo. Maravilha. Continua com a gente então, Marshop TV, sempre o melhor. Olha só, do mundo, do segmento náutico para você. E continua com a gente também nas nossas mídias sociais, vale a pena. Você talvez tenha ouvido falar alguma coisa de valores aqui, eu não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, mas nas mídias sociais você tem informação completa, complexa, com tudo que você precisa para poder aprender e quem sabe aí ter também a sua embarcação. Vem navegar, é isso aí. E com a Boatlux é possível você realizar o seu sonho de ter a sua embarcação. É assim, Eduardo? Isso. Nós estamos aqui para garantir a sua navegação, seja numa embarcação de grande porte, seja num jet ski. A gente tem hoje o que você procura, a maior facilidade e a melhor condição para você ter acesso ao mundo náutico. E a gente está falando de 80% menos de despesa. Tem aí um QR Code na parte de baixo, tem endereço, tem localização. Vem pra cá. Cotas Náuticas é onde? Na Boatlux. Vem pra cá. Venha navegar com a gente. Você sabia que o Carshop TV agora também é Marshop TV? Isso mesmo, a gente está dando início a um momento muito especial do nosso trabalho e a gente está deixando de trazer junto no mesmo espaço, no mesmo tempo, automotivo e náutico. Pois é, a gente está separando em blocos distintos porque a náutica tem uma super importância aqui na nossa região. Tô aqui na marina, no meio dos barcos, pois é, e é disso que a gente vai falar daqui para frente. Fica ligado. Carshop TV agora também é Marshop TV. Vamos junto. E a gente está encerrando mais um programa aí, o Marshop TV, o segundo bloco, né? A gente vem do Carshop, já entra então com o Marshop TV, nosso bloco náutico, nosso programa náutico. Pois é, e a gente está falando aí desse segmento tão importante, que é o segmento marítimo, viver, né, aí nessa realidade, aproveitando essa realidade tão gostosa, que é o mar, que é água doce também, porque a gente tem rio aqui, e a gente tem tudo isso para falar sobre qualidade de vida, estilo de vida, e trouxemos no programa de hoje super informação. Você que está acompanhando aí o nosso conteúdo, a gente abrimos o nosso programa na semana passada, falando sobre quem escolhe esse estilo de vida, e hoje nós trouxemos uma matéria super especial sobre adquirir um barco. Quais os cuidados? Será que eu posso comprar um barco, uma embarcação, um jet ski seminovo? Será que eu posso comprar um mais antiguinho, mais baratinho para começar? Quais os cuidados, quais os riscos de comprar uma embarcação mais velha? Como é que eu sei se ela está em condições, se ela vai me proporcionar a diversão que eu quero e não vai me deixar na mão? Pois é isso que a gente fala então no nosso conteúdo do programa de hoje. Não conseguiu assistir? Não deu tempo? Chegou agora? Tem um QR Code no canto da tela, você vai lá para o nosso canal oficial do YouTube, também o YouTube da TV Manaíra, você assiste na íntegra ou nas nossas mídias sociais, os individuais, que são os trechos do programa
para você poder assistir quantas vezes quiser ou até mandar para alguém e deixar o seu comentário nas mídias sociais, dá para fazer isso também, vai ser um prazer te responder. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela companhia. Semana que vem a gente já está começando a falar sobre uma área super importante. Você que está querendo ingressar nesse mundo e tem que fazer a RAIS, tem que tirar a habilitação náutica, a gente vai falar sobre isso, legislação, capitania dos portos, tem muito assunto e a gente vai tratando aí a cada programa, vai podendo com essas informações, orientações, quem sabe ajudar alguém que está querendo começar, assim como eu vou fazer esse processo também super bacana. Eu quero mostrar para você como é que funciona. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar junto com a gente no programa de hoje. Que bom poder contar com você para poder aproveitar tudo isso. Marshop TV, sempre o melhor do segmento, olha só, náutico para você. É isso aí, vamos junto. Olha que mais bonito.